E aí pessoal, tudo bem? Bom, não sei se vocês têm percebido também, mas parece que o nosso mundo ele tá ficando cada vez mais insano, né? E o vídeo de hoje eu queria fazer uma reflexão justamente sobre isso, falando sobre a insanidade do nosso mundo, essa instabilidade que parece que está se construindo e o como que a inovação ela entra nessa jogada, né? Como que a gente consegue continuar inovando enfim, será que existe espaço para inovação diante de todo esse cenário de caos? É a reflexão que eu gostaria de fazer nesse momento no vídeo de hoje, né, com vocês. E por que que está acontecendo tudo isso, né? Se você está me vendo, enxergando no futuro aí ou em outro período e você talvez não entenda o contexto atual, deixa eu explicar. Nas últimas semanas, o que que a gente tem visto, cara? As tensões elas estão escalando em vários âmbitos aí dentro da nossa sociedade. Então, lá nos Estados Unidos, por exemplo, a gente teve nas últimas semanas aí a gente teve a morte brutal ali do Charlie Kirk. A gente teve um assassinato de uma refugiada ucraniana, uma jovem que estava fazendo nada, ela simplesmente estava no metrô e ela foi assassinada aparentemente por um lunático ali, simplesmente por ela ser branca, né? Então foi uma questão racial. Esse assassinato do Charlie Kirk foi um assassinato político, né? Por ele ser mais de direita. A gente tem também, fora disso, né? Conflitos no Oriente Médio, Israel, Palestina, todas as proxies ali da Palestina entrando em guerra, do Irã entrando em guerra. A gente tem a Europa se preparando para uma guerra ali, junto com a Rússia, a Ucrânia em conflito, já faz sei lá quantos anos que os caras estão em guerra ali, sugando recursos. A gente tem um BRICS cada vez mais forte, né, se contrapondo ali aos Estados Unidos, os Estados Unidos se dispondo cada dia mais com todos os países, colocando taxas, né, que a gente nunca tinha visto antes, dificultando os negócios, toda aquela questão da globalização que a gente estava acostumado parece que está ruim, está ficando difícil. Aí aqui no Brasil a gente tem uma insegurança agora geopolítica, a gente está com a lei Magnitsky, né, em vários dos nossos players ali, dos nossos políticos. A gente está com uma indisposição com os próprios Estados Unidos, a gente já não sabe o dia de amanhã como é que vai ficar toda essa questão e você vê que internamente a gente está tendo, recentemente teve na semana passada o julgamento do nosso ex-presidente, as pessoas elas estão, né, insatisfeitas, indispostas. Isso só para mostrar para você em quantas frentes que a insegurança e a dificuldade está vindo para o nosso mundo. E tudo isso causa, obviamente, medo, né? A gente não sabe o dia de amanhã o que pode acontecer, se pode existir mais um evento gota d'água que, sei lá, estoura uma guerra mundial, uma guerra regional. E tudo isso acaba causando essa insegurança e esse desejo por ser conservador, se proteger, né? É isso que eu tô vendo. As pessoas elas acabam passando pela cabeça, pô, será que o meu negócio amanhã vai existir ainda? Será que diante desse cenário todo caótico eu vou conseguir ainda sobreviver amanhã? E é justamente a partir dessa reflexão, né, desse pensamento que surgiu este vídeo aqui, porque eu tô pensando também no meu lado, né? Com tudo isso aí acontecendo, será que as pessoas elas ainda vão pensar em inovação? Elas vão querer inovar? E aí, a gente, pensando nisso, né, o primeiro nível ali de reflexão é que, claro, obviamente, tudo isso aí vai fazer com que o nosso mundo, o mundo que a gente conhece hoje, ele simplesmente seja totalmente modificado. Lógico, vão existir algumas coisas que vão continuar constantes, mas muito do que a gente conhece hoje vai ser modificado. Se a gente tiver um caos real, assim, conflito armado, cara, coisas vão ser destruídas, pessoas vão ter que fugir, vão ter refugiados, a gente vai ter movimentação de população, a gente vai ter empresas mudando de um lugar para outro, né? Esse seria o cenário mais absurdo, assim, né? O cenário que realmente ia causar modificações profundas na nossa sociedade. E nesse caso, lógico, a gente vai ter que muita coisa vai sair do lugar. Mas mesmo num cenário onde as coisas elas não sejam tão extremas assim, mesmo que só sejam conflitos meio políticos, dificuldades econômicas, financeiras, cara, só com isso aí muitas empresas vão fechar, muitas pessoas vão ser despedidas, muitas empresas elas vão ter que remodelar os seus negócios, elas vão ter que repensar aquilo que elas fazem, muitas pessoas elas vão deixar de investir em determinadas coisas, elas vão ter que se mudar, elas vão ter que às vezes, né, o mundo ele vai ter que se reorganizar, serviços vão deixar de existir, produtos vão deixar de existir,
Então é um cenário que a gente está começando a entrar numa panela de pressão onde as coisas elas vão se desorganizar, né? E isso é basicamente como se a gente tivesse aquelas bolinhas de Natal, aqueles globos onde tem a nevinha, você chacoalha, a gente está passando por esse chacoalhão e as coisas elas se desorganizam, as coisas elas vão pro ar, tudo vira de ponta cabeça, né, por assim dizer. Então, a primeira reflexão é que, cara, logicamente, quem pensa em que o mundo ele vai continuar da mesma forma está completamente errado e vai bater a cara se fizer tudo da mesma maneira que sempre fez. E daí surgem as novas oportunidades, né? Porque se você vai ter que se reinventar, você necessariamente vai ter que inovar. Talvez em graus diferentes, né? Mas você vai ter que inovar. Mas assim, isso é o básico, né? Isso é o básico que todo mundo conseguiria chegar nessa conclusão. A segunda conclusão é que muitas das nossas tecnologias, elas hoje surgiram por conta desses períodos de conflitos, períodos de guerra, né? Então a gente tem o GPS que surgiu num contexto de guerra, a gente tem vários carros que surgiram no contexto de guerra, a gente tem técnicas na medicina que surgiram por contexto de guerra, né? Próteses e tudo mais. Dessa vez eu acho que não vai ser diferente. Então, aquelas empresas, aqueles negócios que conseguirem, entre aspas, assim, abraçar o conflito, abraçar as problemáticas que vão surgir da guerra, e não necessariamente só de guerra, né? Não só mas assim, o caos no geral, né? Às vezes, sei lá, as empresas talvez elas vão ter dificuldade de fazer algum tipo de contabilidade. Alguém que oferecer essa ferramenta durante o caos, né? Enquanto todo mundo está chorando, quem vende panos sai ganhando. Então, eu acho que todas essas dificuldades, esses desafios que vão surgir por conta desses conflitos, quem conseguir prover alguma solução, abraçar essa problemática e prover uma solução, também vai sair ganhando. E essas pessoas elas vão ter que necessariamente inovar, porque são problemas que a gente nunca viu antes. São problemas que não existem no mundo normal, eles vão surgir durante esses períodos de conflito, esses problemas de desastre, esses problemas, essas situações de catástrofe, certo? Então essa é a segunda parte. Primeiro, as empresas naturalmente elas vão ter que se reinventar, então vai existir inovação ali. Segundo, vão existir problemáticas que nunca surgiram antes, que só surgem em conflitos, em períodos de guerra, de caos, e essas empresas que se abraçarem nessas problemáticas e fornecerem também vão ser ganhando. E terceiro, que, lembrem, é um chacoalhão. Uma hora, essa chacoalhada ela vai parar. As pecinhas, uma hora desse globo de neve, elas vão ficar suspensas no ar. E quando tudo acabar, quando tudo ficar tranquilo, a gente vai precisar de alguma maneira fazer essas conexões. Então aqueles que forem se preparando e forem inovando e forem pensando no que fazer durante esse período onde está todo mundo querendo se proteger, aqueles que tiverem um pouco mais de coragem, investirem em inovação e se melhorarem, fizerem as coisas otimizadas e tiverem uma solução pronta para quando o mundo estiver novamente em seus períodos de paz, seus períodos de estabilidade, esses vão ser aqueles que vão vender muito mais, vão lucrar muito mais, porque no final das contas o mundo é cíclico, né? O mundo é cíclico e da mesma maneira se você trabalha com investimentos, você sabe que quando todo mundo está vendendo, o preço está caindo, é ali que você compra, você sabe que no momento onde todo mundo está descansando, todo mundo está ali relaxando, onde parece que tudo está bom, aqueles que trabalham, eles são os que saem vencendo e da mesma maneira agora no caos, quando todo mundo está se protegendo, quando todo mundo está se voltando contra o mercado, está só olhando para o próprio umbigo, está se fechando, aqueles que se abrem, aqueles que inovam, aqueles que investem, aqueles que arriscam, quando chegam os momentos de bonança, de paz, são os que saem ganhando, né? Então, no final das contas, eu acho que nunca existiu um melhor momento para inovação. E eu sei que vai ser um período difícil, provavelmente tudo está se desenhando para que seja um problema, um período muito instável da nossa sociedade. E não vai ser fácil, né? Então não vai ser para todo mundo, mas aqueles que conseguirem, aqueles que investirem, aqueles que inovarem, eles vão realmente sair ganhando. Então, no final das contas, parece que é o melhor período que a gente tem para investir, porque ninguém vai estar fazendo isso, né? E é isso, essa reflexão que eu tinha. Então acho que ainda existe sim espaço para inovação, vai existir muito espaço para ideias inovadoras, só que vai ser estreito, né? Vão ser só aqueles que realmente tiverem essa oportunidade de fazer isso agora
e vão ser as pessoas que vão sair ganhando. Mas se você tem uma empresa, você gostaria de ajuda aí, você gostaria de entender quais são as suas possibilidades, eu deixo aí os meus contatos, né? Aqui no YouTube você pode achar aí meu LinkedIn, você pode achar meu e-mail e me manda se você quiser ajuda com isso, a gente pode conversar sem compromisso. Me manda e-mail, entre em contato comigo. Se você gostou desse vídeo, se te ajudou a refletir, te ajudou a talvez te acalmar um pouco mais ou te deu algum insight, se inscreve no canal, deixa o teu like, que isso ajuda imensamente a gente aqui a expandir essa mensagem, continuar refletindo sobre isso. Agradeço a tua companhia até aqui. Não esqueça de assistir esse próximo vídeo que a gente fala sobre inovação, tecnologia e até uma próxima. Inovemos!